Por que é que quando você mostra que quer demais, ela perde o interesse? E quando você some, ela aparece? Isso não é coincidência, é psicologia, é filosofia. E neste vídeo, eu vou te mostrar como a indiferença, aplicada da forma certa, pode transformar completamente a forma como as mulheres te enxergam, mas não é fingimento, não é joguinho, é um código de comportamento baseado no estoicismo, que faz você se tornar naturalmente mais desejado, sem dizer uma palavra. E no final, eu vou te mostrar o que acontece quando você aplica isso por 30 dias. Prepare-se, porque você nunca mais vai querer ser o mesmo homem. Vamos começar. Você já correu atrás de alguém que parecia cada vez mais distante? Já enviou mensagem e ficou esperando, olhando para o celular como se ele fosse devolver sua dignidade? A verdade é dura, mas libertadora. Quanto mais você precisa, menos valor você tem. E os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles chamavam de indiferença, o ato de não se perturbar com o que está fora do nosso controle. Mas não confunda, isso não é frieza, é poder, é autocontrole, é consciência, é presença, é olhar para uma mulher linda e ainda assim saber que o seu valor não depende da reação dela. É receber um vácuo e continuar firme, é perceber o joguinho e não se rebaixar para jogar também. É entender que o verdadeiro desejo nasce quando você não o exige. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E aqui está o segredo. A mulher não deseja aquele que implora. Ela deseja aquele que parece inalcançável, porque está ocupado vivendo. Aquele que não se perde na ansiedade, que não se desmonta por falta de resposta, que não vive no teatro da aprovação. Esse homem é percebido como raro, e tudo que é raro é cobiçado. Mas para chegar lá, você precisa parar de reagir. Precisa entender que presença é mais forte do que insistência. Que silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que 1000 mensagens desesperadas. E quando você aprende isso, você começa a atrair de forma silenciosa, sem forçar, sem correr atrás, sem se perder, porque sua energia muda. Você passa a se mover com propósito, não com carência. Você deixa de buscar e começa a escolher. E quando você escolhe, você se torna o prêmio. E o prêmio nunca persegue ninguém. Essa é a essência da verdadeira indiferença estoica. Não é desprezar o outro, é se colocar acima da necessidade de ser desejado. Porque o homem que não precisa é o homem que mais atrai. Porque é que quando você mostra que quer demais, ela perde o interesse? E quando você some, ela aparece? Isso não é coincidência, é psicologia, é filosofia. E neste vídeo eu vou te mostrar como a indiferença, aplicada da forma certa, pode transformar completamente a forma como as mulheres te enxergam. Mas não é fingimento, não é joguinho. É um código de comportamento baseado no estoicismo que faz você se tornar naturalmente mais desejado, sem dizer uma palavra. E no final, eu vou te mostrar o que acontece quando você aplica isso por 30 dias. Prepare-se, porque você nunca mais vai querer ser o mesmo homem. Vamos começar. Você já correu atrás de alguém que parecia cada vez mais distante? Já enviou mensagem e ficou esperando, olhando para o celular como se ele fosse devolver sua dignidade? A verdade é dura, mas libertadora. Quanto mais você precisa, menos valor você tem. E os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles chamavam de indiferença o ato de não se perturbar com o que está fora do nosso controle. Mas não confunda, isso não é frieza, é poder, é autocontrole, é consciência, é presença, é olhar para uma mulher linda e ainda assim saber que o seu valor não depende da reação dela. É receber um vácuo
e continuar firme. É perceber o joguinho e não se rebaixar para jogar também. É entender que o verdadeiro desejo nasce quando você não o exige. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E aqui está o segredo. A mulher não deseja aquele que implora. Ela deseja aquele que parece inalcançável, porque está ocupado vivendo. Aquele que não se perde na ansiedade, que não se desmonta por falta de resposta, que não vive no teatro da aprovação. Esse homem é percebido como raro, e tudo que é raro é cobiçado. Mas para chegar lá, você precisa parar de reagir, precisa entender que presença é mais forte do que insistência, que silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que 1000 mensagens desesperadas. E quando você aprende isso, você começa a atrair de forma silenciosa, sem forçar, sem correr atrás, sem se perder. Porque sua energia muda. Você passa a se mover com propósito, não com carência. Você deixa de buscar e começa a escolher. E quando você escolhe, você se torna o prêmio. E o prêmio nunca persegue ninguém. Essa é a essência da verdadeira indiferença estoica. Não é desprezar o outro, é se colocar acima da necessidade de ser desejado. Porque o homem que não precisa é o homem que mais atrai. Pare de tentar provar o seu valor. Você não precisa mostrar que é bom o suficiente. Você só precisa parar de implorar por reconhecimento, porque toda vez que você tenta se justificar, se explicar, se exibir, você se diminui. E quanto mais você demonstra necessidade, mais você diz, sem palavras, que não acredita em si mesmo. Mas o homem estoico, ele não pede validação. Ele não corre atrás da aprovação alheia. Ele sabe o que é. Isso basta. E sabe o que é mais sedutor que um corpo bonito? A paz de um homem que não está desesperado. A mulher percebe, sempre percebe. Ela testa, ela observa. E quando ela sente que você está ali, firme, sem precisar jogar, isso mexe com ela. Porque é raro. Porque você não reage como a maioria, você não se ofende fácil, não se descontrola, não faz birra emocional. Você se mantém presente, mas nunca dependente. E isso ativa algo poderoso, o respeito. Respeito vem antes do desejo verdadeiro. Sem respeito, tudo vira jogo. Mas quando ela respeita sua postura, sua firmeza, sua calma, o desejo cresce com profundidade. Você não é mais o cara engraçadinho, o bonitinho, o disponível demais. Você é o homem que tem um mundo próprio. E isso é irresistível, porque agora ela não sabe se tem você. E quando ela não sabe, ela quer descobrir. Ela se envolve, ela investe, porque você não está ali para preencher um vazio emocional. Você não precisa de atenção para se sentir homem. Você já é completo. E esse é o ponto onde tudo muda. Epicteto dizia: só é livre o homem que despreza o que não pode possuir. Você não precisa possuir ninguém. Você só precisa se pertencer, ter domínio sobre si, sobre suas emoções, seus impulsos, seus silêncios. Porque o silêncio, quando vem de um homem de verdade, fala alto. Ele mostra que você não está no jogo da ansiedade, que você não está caçando validação, que você já venceu por dentro, e quando você vence por dentro, ninguém te domina por fora. Esse é o verdadeiro charme, a verdadeira força, a verdadeira indiferença estoica. Não é sobre desprezar, é sobre não se perder, é sobre manter o foco no que realmente importa: você, seu propósito, sua evolução, sua paz. E quando ela perceber que sua paz vale mais do que qualquer atenção dela, ela vai lutar para fazer parte da sua vida, e não o contrário, porque o homem que não se vende nunca será descartável. Ele se torna raro, e tudo que é raro, naturalmente atrai, sem esforço, sem pressa, sem máscaras, só com presença. Ela pode não dizer em voz alta, mas está prestando atenção.
no que você responde, no tempo que você leva para reagir, no tom que você usa, na sua pressa, na sua ausência de pressa. A verdade é que, para a maioria dos homens, basta um pouco de atenção feminina para perderem completamente o equilíbrio. Eles largam tudo, se entregam rápido, viram previsíveis, e o que é previsível cansa, não gera emoção, não gera mistério. Agora escuta isso: quanto menos previsível você for, mais ela pensa em você. O homem estoico é como um labirinto. Ela sente que existe algo ali, mas não consegue mapear. Ela não sabe o que ele sente exatamente, mas sente algo no ar, uma presença, uma firmeza que a intriga. E é aí que o jogo vira, porque o interesse dela não é mais sobre o que você faz, é sobre o que você não faz. Você não implora, você não invade o espaço dela, você não tenta se provar o tempo todo, você permanece calmo, confiante, misterioso. E o que é misterioso sempre é desejado. Sêneca dizia: a alma que vive em harmonia consigo mesma está livre de qualquer servidão. E essa harmonia é visível, é sentida. Você já esteve perto de alguém que não se abala por nada, que não muda o tom diante da rejeição, que segue seu caminho com tranquilidade, sem gritar sua presença? Esse tipo de homem não precisa competir, porque ele não é movido por escassez. Ele não está buscando algo para se completar. Ele já está inteiro, e mulheres sentem isso com força, principalmente em um mundo onde a maioria se ajoelha por um pouco de atenção. Você não vai fazer isso, porque você entendeu que o desejo real nasce no espaço, na ausência, no silêncio. Você manda uma mensagem e, se ela demora, você não se abala. Você some, vai viver. Você não tenta convencer ninguém de nada. Você vive sua verdade e deixa que ela perceba o valor disso. A indiferença estoica não é desprezo, é equilíbrio, é autocontrole emocional, é ser gentil, mas não submisso. É ser interessado, mas nunca desesperado. É demonstrar presença sem se tornar dependente. E isso é poder, poder silencioso, mas sentido. Porque o homem que não implora, que não se descontrola, que não se vende barato, se torna referência. Não apenas para ela, mas para qualquer um que o observe. Ele se torna exemplo, e o exemplo é lembrado mesmo quando o corpo vai embora. Esse é o tipo de homem que, mesmo depois de sair, ainda permanece na mente dela, porque ele não foi comum. Ele não se ajoelhou por aprovação. Ele ficou de pé, mesmo quando ela tentou testá-lo, e por isso ela nunca mais vai olhar para você da mesma forma. Você não precisa falar demais. Na verdade, quanto menos você fala, mais ela ouve. E quando você domina a arte do silêncio, você começa a dominar o espaço. O homem comum tenta preencher cada silêncio com palavras, emojis, justificativas, promessas. Ele tem medo do vazio, do espaço, do tempo sem resposta. Mas o homem estoico sabe o valor do silêncio, porque ele entende que o silêncio comunica força, comunica tranquilidade, comunica controle. Quando você não responde na hora, você comunica que sua vida é cheia, não vazia. Quando você não reage ao teste emocional, você comunica que é maduro, não impulsivo. Quando você some por dias, você não desaparece, você valoriza sua presença. Porque tudo que é constante perde o valor, mas aquilo que é sentido de forma dosada se torna viciante. E essa é a chave. Você não precisa estar sempre presente. Você só precisa ser lembrado de forma intensa quando estiver. Isso é presença de verdade. Marco Aurélio dizia: a mente que se disciplina, comanda. E quando você comanda a própria mente, você não se curva ao medo de ser esquecido. Você sabe, quem tem valor nunca é esquecido. E ela vai perceber. Vai perceber que você não se comunica por insegurança, que você não precisa de atenção 24 horas por dia, que você não está no modo carência, você está em construção. E essa construção é sentida. Ela vai se perguntar: por que ele não me chama tanto?
Será que tem outras? Será que não me deseja? E nesse espaço de dúvida, nasce o desejo real. Porque quando ela não tem certeza, ela investiga. Quando ela precisa descobrir mais sobre você, ela se envolve. Quando ela sente que está perdendo você, ela começa a te querer. Mas tudo isso só funciona se for real. Se você não estiver fingindo ser um homem ocupado. Se você realmente estiver ocupado com a sua vida, com seu propósito, com sua paz. Você não pode simular indiferença, porque o corpo fala, a energia entrega. Mas quando você vive de verdade com foco em si mesmo, ela sente, ela percebe, ela compara você com todos os outros que imploram, que se humilham, que se perdem, e você começa a se destacar, sem levantar a mão, sem gritar, apenas pela calma, pelo foco, pelo silêncio estratégico. Esse é o verdadeiro jogo da indiferença estoica, não reagir ao mundo, mas influenciar o mundo com a sua estabilidade. Não implorar por atenção, mas ser lembrado pelo impacto da sua ausência, porque o homem que sabe sair, sabe ser desejado. E o que ela mais vai lembrar é do que você não fez. Você não precisa fingir ser alguém distante. Você só precisa parar de ser alguém desesperado. Porque a mulher não sente atração por distância. Ela sente atração por força emocional. E essa força aparece nos pequenos gestos. No bom dia que você não envia só por ansiedade. Na resposta que você demora, não por estratégia, mas porque estava ocupado com coisas maiores. No olhar firme, que não pede, só observa. O verdadeiro poder não está em agir com indiferença. Está em viver de forma que a indiferença seja natural. Ela vai sentir. Ela vai perceber que você não está brincando de ser difícil. Você simplesmente não tem tempo para jogos. E isso, para a mente feminina, é uma ruptura. Porque ela está acostumada a ver homens mudarem por ela, se adaptarem, se moldarem, se desdobrarem, e de repente aparece você, alheio, firme. Você escuta, mas não absorve tudo. Você está presente, mas não disponível 24 horas. Você observa, mas não se entrega no primeiro sorriso. Você simplesmente existe, e essa existência cria tensão, cria curiosidade, cria respeito. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como você deseja. Deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida será serena. E isso se aplica diretamente à sua postura com ela. Você não deseja que ela diga sim na hora. Você não implora por atenção. Você não quer forçar uma conexão. Você deseja apenas que as coisas sejam como são e que o seu valor fale por si. E o seu valor vai falar. Porque quando ela perceber que você não se descontrola, que você não gira ao redor do humor dela, que você não está implorando por um encontro, ela vai começar a se questionar. Por que ele é assim? Por que ele não reage? Será que ele tem outras? Será que ele me enxerga como as outras enxergam ele? E nesse momento, o desejo se transforma. Ele não é mais movido por carência, é movido por admiração. Ela começa a enxergar você com outros olhos, porque você quebrou o padrão. Você não é o cara que se entrega na primeira chance. Você é o homem que avalia, que observa, que decide. E homens que decidem são irresistíveis, porque eles transmitem poder. E o poder atrai. Não o poder de mandar nos outros, mas o poder de dominar a si mesmo. O poder de dizer não, de não responder, de manter a compostura quando a emoção pede desespero. Esse poder é magnético, e você não encontra ele em fórmulas de sedução barata. Você encontra ele na filosofia, na prática diária de ser melhor que seus impulsos, mais calmo que suas dúvidas, mais forte que sua ansiedade. Porque um homem que tem paz interior se torna impossível de ignorar. Você quer ser lembrado? Então pare de estar sempre disponível, porque tudo que está sempre ali vira paisagem. E paisagem não gera desejo, gera indiferença.
Sim, a verdadeira indiferença tem efeito reverso. Quando é você quem a pratica, é ela quem começa a sentir falta. Mas você precisa entender o que torna um homem escasso. Não é apenas sumir, é sumir com propósito. É fazer sua ausência pesar, porque sua presença tem peso. O homem que está em todo lugar, em todo tempo, dizendo sim para tudo, tentando agradar, esse homem é leve demais. E tudo que é leve voa com o vento. Agora, o homem estoico. Ele aparece quando quer. Ele fala quando sente que deve. Ele observa mais do que comenta. E por isso, quando ele se vai, deixa vazio, deixa silêncio, deixa dúvida. E a dúvida, para o desejo, é como gasolina. Ela começa a repensar, rever o que falou, o que não disse, se perguntou demais, se abriu demais, se foi ignorada. E tudo isso acontece dentro dela, enquanto você está vivendo a sua vida, treinando, trabalhando, evoluindo. Enquanto você não está ali esperando o celular vibrar, você não está esperando nada, porque quem espera se perde, mas quem caminha cria valor. Sêneca escreveu: nada é mais desprezível do que um homem que se rende ao primeiro impulso. E o impulso é correr atrás. É querer resolver tudo agora. É ficar ansioso por uma resposta, por um sinal, por atenção. Mas o homem que entende a si mesmo não age por impulso. Ele age por consciência. Ele sabe o que vale. E por saber disso, ele se torna escasso por natureza. Porque tempo é vida. E ele não entrega sua vida a qualquer distração. E aí, algo mágico acontece. Ela começa a perceber que não pode mais te controlar, que não pode mais prever sua reação, que não tem mais certeza do seu interesse. E o cérebro dela ativa uma busca, uma necessidade de entender o que está acontecendo. Porque você se tornou imprevisível. E o imprevisível é fascinante. É por isso que filmes que surpreendem ficam na memória. É por isso que músicas que quebram padrões nos emocionam. E é por isso que homens que não seguem o roteiro comum são desejados. Você não segue roteiro nenhum. Você cria o seu. E no seu roteiro não existe a figura do homem carente, do desesperado, do que cede por um pouco de atenção. Existe o protagonista. E o protagonista não corre atrás de coadjuvantes. Ele segue sua história. E se ela quiser fazer parte, ela vai ter que se qualificar, vai ter que se esforçar. Porque agora você entendeu. Quanto mais escasso você for, mais ela vai valorizar cada minuto ao seu lado. Ela te provoca e você responde na hora. Ela posta algo enigmático e você corre para interpretar. Ela dá um gelo e você já pensa em como recuperar o clima. Esse é o erro, porque quanto mais você reage, mais você mostra que está preso a ela. E quanto mais preso você está, menos valor você tem. O homem estoico não reage por impulso, ele escolhe. Ele vê, mas não se abala. Ele percebe, mas não se entrega. Ele observa, mas não responde com desespero, porque ele entende: quem controla a reação, controla o jogo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, é sinal de que você ainda não se domina por completo. E aqui está o ponto. Ela pode testar seu ego, seu orgulho, sua paciência, mas ela só vence se você se entregar. Se você cair na armadilha emocional, se você tentar mostrar que não é fraco, justamente por estar agindo com fraqueza. Mas quando você não reage, quando você simplesmente ignora a tentativa de manipulação, quando você olha e continua seu dia, sua rotina, sua evolução, ela sente o baque, porque ela esperava o velho padrão, a resposta rápida, a justificativa, a insegurança. Mas você agora está acima disso, porque você não busca provar nada para ninguém. Você está ocupado com o que realmente importa, e nesse movimento silencioso, você ganha poder. Porque o verdadeiro poder não faz barulho, ele não precisa se afirmar, ele é percebido. A mulher percebe, ela percebe quando você para de jogar o jogo, e quando você sai do tabuleiro,
ela perde o controle. E quando ela perde o controle, é aí que o desejo começa. Você já viu como ela age com quem não se abala, com quem não implora, com quem é sempre centrado mesmo quando tudo parece querer tirá-lo do eixo? Ela se aproxima, ela investe, porque aquilo que não reage com facilidade ativa nela o instinto de buscar. É isso que você se torna agora, alvo de curiosidade, fonte de tensão emocional, porque você não responde mais a qualquer sinal. Você é seletivo, você é calmo, você é imprevisível, e o imprevisível é irresistível. O homem estoico aprendeu a esperar, a suportar o desconforto, a ser maior que a própria ansiedade, e é por isso que ele se destaca, porque ele não se permite ser comandado por emoções passageiras. Ele não cede ao impulso de resolver tudo. Ele deixa o silêncio trabalhar, e o silêncio, meu amigo, é o seu melhor aliado, porque enquanto a maioria grita para ser ouvido, você cala e é lembrado. E o que é lembrado em silêncio permanece com muito mais força. Pare de girar em torno dela, porque o homem que gira perde o centro. E o homem que perde o centro perde o respeito. Você já percebeu? Quanto mais você se adapta, menos ela se importa. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Quanto mais você demonstra, menos ela sente. Porque desejo não nasce da insistência. Desejo nasce da presença forte e silenciosa. O estoico sabe, o mundo pode girar ao redor da emoção, da urgência, da carência, mas ele não. Ele permanece firme, como um eixo. E é justamente por isso que tudo começa a girar em torno dele, porque estabilidade é magnética, principalmente num mundo de homens instáveis, impulsivos e frágeis emocionalmente. Você se torna o oposto. Você não está competindo por atenção. Você não está correndo atrás de uma mulher que ainda nem provou que merece estar ao seu lado. Você está construindo, está no seu processo, está no controle da sua energia. Sêneca escreveu: nada é mais poderoso do que o homem que comanda a si mesmo. E quem comanda a si não se curva ao capricho de ninguém. Ela te mandou uma indireta? Você não responde. Ela postou algo para te atingir? Você não se mexe. Ela sumiu esperando que você vá atrás? Você permanece calmo, porque você entendeu. O jogo emocional não é jogado por quem já venceu por dentro. E quando ela percebe que nada do que ela faz te tira do eixo, ela muda. Ela começa a perceber que você não está onde todos os outros estão, que você não é mais um, que você não está implorando por conexão, que você está escolhendo com quem se conecta. E essa postura é extremamente atraente. Ela não vai admitir, mas vai sentir, vai começar a ajustar o comportamento, vai começar a buscar sua atenção, porque agora você não é mais previsível, você é um desafio emocional, e todo desafio tem poder sobre quem quer vencer. Mas você não está sendo desafiador por tática, você é assim porque você vive um propósito maior do que ela, porque ela não é o centro da sua vida, você é. E o homem que se torna o centro transforma a forma como todos ao redor o tratam. Ele impõe respeito sem gritar, ele atrai sem pedir, ele domina sem controlar. E isso mexe com ela de um jeito que ela não sabe explicar. Ela só sente que precisa fazer mais, falar mais, se esforçar mais, porque agora o jogo virou e quem gira em torno de você é ela. Você já percebeu o efeito que a calma tem sobre as pessoas? Chega um homem em um ambiente, ele não fala alto, não tenta se impor, não força simpatia, mas sua presença pesa, porque ele está tranquilo, e tranquilidade é rara. Num mundo onde todos querem ser notados, quem sabe ser calmo se destaca. E com as mulheres, isso vale ainda mais. Ela pode estar cercada de caras que tentam, que elogiam, que imploram. Mas quando ela encontra aquele que não força, ela para. Porque ele não parece precisar dela. Ele não demonstra pressa, ele não compete com ninguém. E isso
cria fascínio. Marco Aurélio escreveu: a alma livre não se perturba com o que está fora do seu poder. E é essa alma que você está cultivando agora. Você não se perturba com o silêncio dela. Você não se descontrola com a demora da resposta. Você não sente raiva por ela dar atenção para outro, porque você sabe o que controla e o que não controla. E o que está fora do seu controle não merece o seu desespero. Enquanto ela tenta te testar, você permanece. Enquanto ela joga, você observa. Enquanto ela oscila, você continua sendo você. E esse continuar sendo você é o que mais desestabiliza. Porque ela espera reação, ela espera drama, ela espera que você se mova como os outros. Mas você não se move. Você permanece, firme, inabalável. Isso, por si só, já é um sinal de valor, porque homens que reagem a tudo são previsíveis. Homens que escolhem suas reações são perigosos. E perigo, para o inconsciente feminino, é igual a desejo. Não o perigo da violência, mas o da imprevisibilidade emocional, do mistério, da sensação de não ter controle total sobre você. E é exatamente aí que você se torna inesquecível. Ela pode até não entender o porquê, mas vai pensar em você antes de dormir. Vai rever as conversas, vai buscar o que você quis dizer com aquele silêncio. Porque agora você se tornou um enigma. Um homem que não se entrega inteiro, de graça. Você entrega em doses, com intenção, com equilíbrio. E isso te torna escasso. E tudo que é escasso é valioso. O mais interessante, você não está fazendo isso por manipulação. Você é assim. Você aprendeu a respirar antes de responder, a observar antes de agir, a viver sem necessidade constante de provar que é suficiente. Porque você já sabe que é. E esse saber, essa convicção silenciosa, ela sente. E quanto mais ela sente, mais ela quer entender. E quanto mais ela quer entender, mais ela se envolve. Ela não consegue explicar, mas sente algo diferente em você. Ela sente que você está ali, mas não depende dela. Que você olha, mas não se entrega. Que você se interessa, mas não se desmonta. E isso incomoda, desperta, intriga, porque no fundo ela sabe. Homens assim são raros, e tudo que é raro instiga. Agora escuta isso. Uma mente treinada para a tranquilidade é mais atraente do que qualquer aparência, mais poderosa do que qualquer frase pronta, mais sedutora do que qualquer jogada ensaiada. Porque tranquilidade transmite uma mensagem silenciosa. Eu sou completo, eu sou inteiro, e você não tem poder sobre meu centro. Epicteto dizia: quem é livre interiormente é senhor do mundo exterior. E liberdade interior não se compra. Ela se constrói. Ela se conquista no dia em que você para de correr atrás de tudo que brilha e começa a brilhar sozinho. Você já não precisa estar em todas. Você não precisa provar nada com palavras. Sua energia comunica, sua postura entrega. Você é estável. Não importa se ela te testa, se some, se tenta chamar sua atenção de formas infantis. Você não se mexe. Você só observa, com a calma de quem já viu muito, com a clareza de quem já entendeu o jogo. E é justamente isso que muda a dinâmica. Porque ela percebe que está diante de um homem que não vive em função do feminino, que não busca se moldar para agradar, que não tem medo de ficar sozinho. E um homem que não teme a solidão é perigoso, porque ele não negocia sua paz. Ele não troca sua energia por validação barata. Ele não se envolve com qualquer uma. E por isso, é ele quem escolhe. E ser escolhido por um homem assim é uma honra, não um direito. Ela sente. E quanto mais sente, mais ela se conecta. Porque o desejo feminino não se prende ao que é bonito. Ele se prende ao que é poderoso. E o verdadeiro poder está na sua capacidade de não se perder. Você não se perde no olhar dela, na presença dela,
Na ausência dela, você continua sendo você, sempre. E é isso que ela vai querer por perto. Quanto mais certeza ela tem de você, menos interesse ela sente. E quanto mais dúvida você planta, sem dizer uma palavra, mais ela se envolve. Esse é o poder da indiferença bem aplicada. Ela gera curiosidade, e curiosidade é o combustível do desejo. Você não precisa ser o mais bonito, nem o mais engraçado. Você só precisa ser o mais enigmático. O homem que não se entrega de bandeja, que não precisa de aprovação a cada passo, que não diz tudo e por isso faz ela pensar mais do que gostaria. Você deixa lacunas, espaços, silêncios. E é nesses vazios que ela começa a imaginar. Ela se pergunta o que você sente, o que você quer. Se está realmente interessado ou se está apenas observando. E essa dúvida, esse não saber, é o que acende o desejo mais verdadeiro. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Ela olha para você, mas não entende completamente. Ela tenta decifrar, mas não encontra o manual. E é exatamente isso que prende. Porque quando ela acha que já te leu, você muda o ritmo. Você desaparece no momento em que ela esperava uma resposta. Você responde de forma direta, sem bajulação, quando ela tenta brincar. Você quebra o padrão. E quem quebra padrão, quebra previsibilidade. E o cérebro humano não consegue resistir ao imprevisível. A mente dela se prende ao que não está resolvido, ao que ainda precisa ser compreendido. E aí você começa a habitar o pensamento dela, sem forçar, sem pedir, sem implorar, apenas sendo diferente. E diferente, nesse mundo de cópias emocionais, é o que atrai, é o que marca, é o que se torna inesquecível. Porque você se posiciona como homem que observa mais do que fala, que entrega com precisão, não com carência, que se move por propósito, não por impulso. E ela começa a perceber que está diante de algo raro, de alguém que não precisa dela, mas que poderia escolhê-la. E isso, para a mente feminina, é um convite à entrega. Ela sente que precisa conquistar algo que não está facilmente disponível. E quanto mais ela sente isso, mais ela se esforça, mais ela se envolve, mais ela deseja. E esse desejo, ao contrário do que muitos pensam, não nasce da certeza, mas do mistério. E você agora é o próprio mistério. Ela te cutuca, tenta te provocar. Joga uma indireta só para ver sua reação. E você não reage. Ela esperava uma resposta, um drama, uma defesa, mas o que ela recebe é silêncio. Ou, no máximo, um olhar firme, um meio sorriso, nada mais. E isso a desmonta, porque o verdadeiro poder não está na força da reação, está na ausência dela. Epicteto dizia: quando alguém te ofender, pensa que é a tua opinião que te machuca. Você começa a entender que nada que ela diga tem mais poder sobre você do que a sua própria mente. Isso é libertador. Você não precisa mais entrar no jogo. Você não se abala com uma provocação. Você não precisa provar nada, porque o que precisa ser provado já está resolvido dentro de você. Você se conhece, e quem se conhece não se justifica. Ela tenta tirar você do centro, mas você permanece. Ela te ignora, você continua vivendo. Ela provoca, você não muda seu tom. Ela some, você não corre atrás, porque o homem que aprendeu a não reagir, aprendeu a dominar, não os outros, mas a si mesmo. E esse domínio é raro, é poderoso, é magnético. Ela sente que não tem mais controle, e é aí que ela começa a se perder em você. Ela se pergunta o que aconteceu. Será que ele não liga? Será que ele já está com outra? Será que ele me superou tão fácil? E a resposta é simples: você não está jogando, você está vivendo. Enquanto ela tenta testar limites, você está ultrapassando os seus. Enquanto ela provoca, você evolui.
Enquanto ela grita por atenção velada, você se aprofunda no seu silêncio. E esse silêncio, vindo de um homem forte, vira presença. Uma presença que pesa, que ocupa espaço mesmo sem estar, que marca mesmo depois de dias de ausência. Porque você não foi mais um. Você não caiu nos testes emocionais. Você não respondeu como todos os outros. Você manteve sua paz. E paz é uma das coisas mais atraentes que um homem pode transmitir, porque mostra que você não vai virar o drama dela. Mostra que você não vai se deixar moldar. Mostra que você é estável. E essa estabilidade é onde ela secretamente quer repousar. Ela quer entender sua mente, seu silêncio, sua calma, e acaba se entregando ao mistério que você construiu sem esforço. Porque o homem que não reage, comanda, você não dá atenção para qualquer uma. E isso, por si só, já te coloca em outro nível. Porque a maioria dos homens aceita migalhas. Fica feliz com qualquer olhar, qualquer curtida, qualquer resposta meia boca. Eles estão famintos por validação. Mas você não está faminto. Está cheio, cheio de propósito, cheio de visão, cheio de si, no melhor sentido. Por isso, sua atenção virou algo valioso, algo raro, e tudo que é raro é cobiçado. Você pratica a indiferença seletiva. Você observa antes de se envolver. Você ouve antes de reagir. Você analisa antes de responder. E se ela tenta manipular, se percebe desrespeito, joguinho, falta de clareza, você corta, sem ódio, sem drama, apenas silêncio. Apenas ausência, porque sua presença é um prêmio, e não se oferece prêmio a quem não sabe reconhecer o valor. Sêneca escreveu: a primeira arte que um homem precisa dominar é a de dizer não. E você aprendeu. Aprendeu a dizer não para o que não te eleva, não para o que suga sua energia, não para o que tenta te tirar do seu centro. E isso assusta. Porque ela percebe que não pode mais te manipular com o corpo, com o charme, com a ideia de escassez artificial. Você já não se dobra. Você já não precisa estar em todos os lugares, nem ser querido por todos. Você só precisa estar onde faz sentido e com quem te respeita. Essa seletividade te blinda. Ela separa quem quer jogar de quem está pronta para algo real. Ela elimina as distrações, as armadilhas emocionais, as relações baseadas em ego e carência. Você se torna filtro. Você não aceita qualquer presença no seu mundo, e o seu mundo começa a se tornar mais limpo, mais tranquilo, mais poderoso. Porque agora você entende, ser desejado por todos não vale nada se você se perde de si. Mas ser desejado por poucos e apenas por aqueles que enxergam seu valor real, vale tudo. E essa é a função mais estratégica da indiferença, proteger o seu reino interior. Porque um rei não se curva a qualquer súdito. Ele observa, ele seleciona, ele se relaciona de cima, e não por arrogância, mas por consciência. E essa consciência faz dela alguém que vai querer estar ao seu lado. Não por carência, mas por reverência. Imagine só o que acontece quando você mantém essa postura por 30 dias seguidos, sem cair na tentação de responder na hora, sem se desesperar por uma mensagem não respondida, sem mudar sua rotina por um "você sumiu", sem se tornar refém da aprovação alheia. A transformação não é mágica, é natural, porque a força não vem do externo. Vem do seu interior, vem da sua decisão de não se deixar dominar por impulsos, de não ser escravo das emoções passageiras, de permanecer no centro, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E quando você faz isso, seu valor cresce, sua energia muda, sua postura se torna diferente, e as mulheres percebem, elas começam a te olhar com outros olhos, com respeito, com desejo genuíno, com admiração.
Você não precisa mais correr atrás. Elas começam a correr atrás de você, porque a indiferença que nasce do autocontrole cria um magnetismo real, um magnetismo que não pode ser comprado, não pode ser falsificado. É uma aura, uma energia, um poder silencioso que transforma sua presença em algo inesquecível. E o melhor, esse poder não depende da situação, nem do ambiente, nem da pessoa. Ele depende apenas de você, do seu compromisso com você mesmo, com seu crescimento, com sua paz interior. Marco Aurélio disse: a felicidade depende de nós mesmos. E a felicidade aqui é ser dono do próprio desejo, de não se perder na ansiedade, de não ceder às inseguranças, de ser um homem inteiro. E quando você é inteiro, você é desejado, não por carência, mas por completude, e essa é a verdadeira essência da indiferença estoica. Não ser frio, não ser distante, mas ser firme, ser calmo, ser o homem que ninguém consegue tirar do seu eixo, o homem que em 30 dias se torna impossível de esquecer. Você pode estar se perguntando, como manter essa indiferença no dia a dia? Não é fácil, eu sei, mas tudo começa com consciência. Consciência do que você pode controlar e do que não pode. Você não controla a reação dela. Não controla o tempo que ela demora para responder. Não controla o interesse que ela demonstra. Mas você controla sua mente, sua resposta, sua atitude. E é aí que mora o segredo. Quando você foca no que depende de você, o resto deixa de te afetar. Você para de gastar energia com o que não vale. Você deixa de viver na expectativa. Você passa a agir com intenção. E essa intenção é perceptível. Ela sente quando você está centrado, quando você não se desespera, quando você escolhe não responder uma provocação, quando você decide focar no seu crescimento em vez de ficar preso no celular. E quanto mais você pratica isso, mais natural isso fica. Mais você vira esse homem, o homem que não se abala, que não se desespera, que não se perde. E quando você vira esse homem, você passa a ser referência, não só para ela, mas para todos ao seu redor. Porque a verdadeira liderança começa dentro, e o homem estoico é líder, é mestre de si mesmo, é alguém que inspira. E quando ela perceber isso, ela vai querer estar perto, porque homens assim não aparecem todos os dias, eles são raros, e raridade gera desejo. Então, comece hoje, seja consistente, aplique a indiferença verdadeira e veja o impacto na sua vida e nos seus relacionamentos. Agora que você conhece o poder da indiferença estoica, que entende que ela não é frieza, mas força, que sabe como ela transforma desejo em respeito, está na hora de agir, não apenas ouvir, não apenas assistir, mas aplicar, transformar seu comportamento, se tornar o homem que não se desespera, que não corre atrás, que domina a si mesmo, que atrai sem esforço, porque esse homem é raro, é valioso, é inesquecível, e é esse homem que as mulheres desejam. Então, eu te desafio. Comece hoje, teste essa postura por 30 dias. Veja as mudanças, sinta a diferença e depois volte aqui. Conte nos comentários o que mudou. Quero saber suas histórias, quero ver seu crescimento, porque isso é mais do que uma técnica. É um estilo de vida e eu vou estar aqui para te ajudar. Se gostou desse vídeo, curta. Se quer mais conteúdo assim, se inscreva. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui, gratidão. E lembre-se, o verdadeiro poder está em você, no seu controle, na sua paz, no seu silêncio. Seja o homem que ninguém consegue tirar do eixo e seja inesquecível.